A oração de Daniel, capítulo 9, versículo 1 a seguir. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra Ele. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Contudo, não buscamos o favor do Senhor nosso Deus, convertendo-nos de nossas iniquidades e aplicando-nos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz. Contudo, não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e o ganhaste para ti ao teu nome, como se vê neste dia, pecamos e procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário desolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa.
Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu-me e disse: Daniel, agora vim fazer-te entendido o teu sentido. No princípio das suas súplicas saiu uma ordem e eu vim para declarar a ti, porque és muito amado. Até aqui. Esse texto nos veio ao coração e à lembrança por esse tão importante tema, por esse tão importante sentimento que muitas vezes nos cerca e nos faz nos sentir prejudicados, distanciados, amargurados, ansiosos. Quando Daniel está orando, abrindo a janela de seu dormitório para a banda de Jerusalém, rogando pela nação de Israel e pela cidade santa de Jerusalém, passam-se dias e inúmeras vezes Daniel intercede por seu povo. E o que eu quero chamar a atenção dos queridos irmãos nessa noite, conforme a estrofe do hino e a expressão mencionada pelo pastor Cido, há momento na nossa vida que precisamos nos voltar a Deus em oração, confessar os nossos pecados e suplicar por perdão. Interessante que no texto lido, nós vemos o profeta Daniel esboçando a terceira pessoa na conjugação da sua fala. Ele poderia ter dito: o povo lá pecou. Os moradores de Israel, da cidade de Jerusalém, os sacerdotes pecaram. Os comerciantes pecaram. As famílias abastadas pecaram. Os menos favorecidos e desprivilegiados pecaram. Daniel não fez assim, ele disse: pecamos. Logo ele está inserido na própria oração. Ele se incluiu na oração, sendo profeta e homem de Deus, porque ele sentiu a dor do pecado. E ele disse: os nossos pais pecaram, nós pecamos, e toda a cidade de Israel pecou. E nós nessa noite eu quero chamar a vossa atenção, como está escrito na epístola de João: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas nessa noite nós vamos suplicar pelo perdão de Deus e alcançaremos do Senhor a sua rica misericórdia. Por isso, quando os discípulos se antecipam e questionam o Senhor Jesus e lhe pedem que os ensine a orar, isso está registrado nos evangelhos, e dentre os textos muito lidos por nós e conhecidos está a referência de Mateus, e ali o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orar, e um dos momentos desta oração modelo, que é o Pai Nosso, ele esboça: Pai, perdoa os nossos pecados. Quantos precisam de perdão nessa noite? Eu preciso. E assim a estrofe de outro belíssimo hino da harpa: eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, pecador vem para a luz, que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. E esta mensagem é uma mensagem evangelística, verdadeiramente evangelística, pastor Cido, mas nós devemos cantar este hino olhando no espelho. Pecador, aí eu vejo o meu reflexo, vem para a luz, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, eu necessito dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E nós vamos discorrer aqui nesta noite, nos minutos que temos, a respeito desta tão grande salvação. Porque só é possível um homem ser salvo depois do processo do arrependimento e da súplica do perdão. E aquele que pode perdoar está aqui nessa noite para nos perdoar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas mazelas, que todos nós temos. Eu estou inserido nisso. Eu tenho fraquezas, eu tenho mazelas, eu tenho meus vacilos quando ando,
mas o que nos sustenta de pé é a misericórdia do Senhor. Paulo diz que nós não procuramos andar no pecado, porque a graça superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo na carta aos Romanos vai dizer, mas não é por conta disso que vamos viver pecando, de maneira nenhuma. Nós vamos fugir da presença do pecado e buscar a presença do Senhor. Conceito de perdão. Eu fui buscar. Perdão é o resultante da ação de perdoar. É o resultado da ação de perdoar. Alcançar este perdão. Logo, é um verbo. E o verbo perdoar significa solicitar ou outorgar a alguém, dar a outrem, a remissão de uma obrigação de um erro. Antes do momento do perdão, a pessoa que pede deve demonstrar arrependimento, ao passo que o ofendido, o lesado, o prejudicado pelo erro, da outra parte, também está disposto a deixar o problema para trás, esquecê-lo sem ressentimentos. Eu me lembro de uma expressão do profeta Ezequiel, que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. E essa expressão nos faz entender que podemos nos achegar com confiança diante de Deus. E como diz o autor aos Hebreus, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo Jesus, nós nos achegamos a Deus. E nós não precisamos mais de nenhum misticismo, não precisamos acender velas, não precisamos de pé de coelho, não precisamos de oferendas, nós precisamos apenas dobrar os joelhos, reconhecer o erro e confessar ao Senhor e suplicar a Ele a oração modelo. Pai, nos perdoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Interessante, queridos irmãos, que o maior ofendido, o maior prejudicado foi o Senhor, porque Ele nos proporcionou todas as benesses. No reino de Deus, a proposta de Deus é abençoar o homem. E o registro dos evangelhos diz que a bênção de Deus, ela vem sacudida, transbordante, recalcada. É o que Deus tem para abençoar o seu povo. E a palavra de Deus nos faz asseverar e assegurar que as bênçãos de Deus não entristecem, não causam dores. As bênçãos de Deus não promovem dores em nós. O pecado promove a dor, mas o perdão de Deus é o bálsamo para a nossa alma. E nós seremos aqui purificados desta lepra da alma, como bem mencionou também o pastor Cido. Ali 10 leprosos foram curados, só um voltou para agradecer. E os leprosos que foram curados da lepra da alma nesta noite, podem levantar as mãos para agradecer? Eu quero agradecer, porque Ele me purificou do meu pecado. Perdão, a pessoa ofendida é que tem a autoridade de perdoar. E quem foi ofendido foi o Senhor Deus. Interessante que o ofendido viu no homem que não havia possibilidade nenhuma dele ser remido, regenerado e justificado. E ele disse, o que faremos? Aquela expressão, quando a Trindade no livro do profeta Isaías, quem há de ir por nós? A quem enviaremos? E ali prontamente o profeta Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É uma tipologia da necessidade da humanidade em relação do pecado e a necessidade urgente da salvação. Pois nós sabemos que Isaías não morreria na cruz, mas no capítulo 53 ele profetiza a respeito do Filho de Deus, que como ovelha muda subiria ao matadouro e sofreria pelas nossas feridas, e as pisaduras que foram feitas sobre ele é para nos trazer o perdão dos nossos pecados, a remissão da nossa alma, e pelas feridas dele nós somos curados. E a maior cura que Deus promoveu à igreja de Chácara Inglesa é a cura da alma, o perdão dos seus pecados, a regeneração, uma nova vida em Cristo Jesus. E quem pode promover perdão? O principal ofendido, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões. Definição ainda de perdão. Falamos sobre o conceito. E qual a definição? Remissão dos pecados dentro do campo da teologia, nos estudos de religiões. Remissão de pecados é o significado da palavra perdão enquanto substantivo masculino. É a ação de livrar alguém da culpa, ou de uma ofensa, de uma dívida, ou de um indulto. O apóstolo Paulo diz que a cédula do pecado foi rasgada,
e nós não temos mais dívida para com o nosso Deus. E algo muito misterioso aconteceu lá dentro do templo, no lugar santíssimo. E quando Deus deu a Moisés na construção do tabernáculo, e o tabernáculo foi colocado em Siló, e as 12 tribos em volta do terreno, do pátio do tabernáculo, ali as cortinas, os materiais, tudo representando, tipificando a Cristo e o seu sacrifício, e ali o lugar santo e o lugar santíssimo. E o que separava o lugar santo do lugar santíssimo, no tabernáculo, na construção que Deus deu para Moisés, era um véu de alto a baixo, e os querubins desenhados no teto do tabernáculo, e lá dentro a Arca da Aliança, os querubins com as asas voltadas para o templo, para a tampa do propiciatório, e lá no templo de Jerusalém, que construiu Salomão, filho do rei Davi, ele também seguiu as medidas de Deus. E no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, havia uma cortina de aproximadamente 20 metros de altura, e os querubins também tecidos e bordados naquela cortina. E quando Cristo, o Cordeiro Pascal, padeceu no madeiro e disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a cédula do pecado que fala o apóstolo Paulo, olha a mão de Deus, lá no lugar santíssimo, 20 metros de altura, rasgou o véu de cima a baixo, para promover o perdão dos nossos pecados. Somente Deus poderia rasgar aquele véu. Nenhum homem tem estatura para alcançar um pé direito de 20 metros e rasgar um tecido. Mas foi a mão de Deus que fez isso por mim e por você, diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O maior ofendido perdoou os nossos pecados pelo sacrifício do seu Filho. E ele não ousou abrir mão do cálice, ele até poderia. A oração sacerdotal de João 17, quando Jesus está intercedendo por nós no Getsêmani, em profunda angústia e agonia. Somente Lucas registra que ele transpirou gotas de sangue, mas o texto de João, que é a oração sacerdotal de Jesus, ele está orando pelos seus e por todos aqueles que viriam e creriam no seu nome, que somos nós que aqui estamos nessa noite. Ele intercedeu por nós. Ele disse: Pai, todos aqueles que tu me destes, nenhum deles vai se perder. Glória a Deus. E o Senhor Jesus orando disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele conhecia o que lhe aguardava, mas pelo preço pago, ele sabia da importância da salvação. Ele sabia que o véu seria rasgado. Ele sabia que multidões de todas as tribos, raça, povos e língua, um dia estariam vestidas de branco, como nós estamos aqui nesta noite, resgatados por Ele. E o profeta diz que os nossos pecados, diz Isaías, ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais alvos do que a neve. É o poder do sangue, é o poder do perdão. Receba do Senhor o perdão, seja alvo nesta noite, com vestes alvas, vestes brancas, vestes da noiva que não tem mancha, imaculada, perdoada, resgatada, justificada. E quem fez tudo isso por nós foi o maior ofendido. O que sofreu a ofensa, Ele se deu por nós e nos resgatou e nos comprou para Ele somente. Meu Deus, que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa! A Bíblia nos revela em toda a sua disposição e possibilidade o quê? O perdão. Toda a Bíblia, ela, dos seus 66 livros, que é cristocêntrica, fala do perdão e da possibilidade do perdão. Por isso, em Gênesis 3,15, Deus já apresenta o protótipo do Evangelho, que é chamado proto-evangelho. O protótipo da mensagem das boas novas. O protótipo da mensagem daquele que viria para ser o Salvador do mundo. Por isso, Lucas 1,31, quando Gabriel fala com Maria, e pôr-lhe-á o nome de Jesus, porque ele será o Salvador do mundo. Resposta da promessa de Deus em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um. Seu calcanhar seria ferido, mas ele pisaria a cabeça da serpente para promover perdão para nós, perdão de pecados, nos resgatando para Deus. Logo, possibilidade, disposição de perdão está registrada em todas as páginas da sagrada palavra do Senhor. E na pessoa de Deus, que é santa e é misericordiosa,
temos a fonte do perdão. A oração de Daniel: Senhor, em nós está a confusão de rosto, Senhor, mas em Ti a misericórdia e o perdão. Pastor Cido, eu não vou me ajoelhar diante do meu pastor e pedir perdão, porque eu e você sabemos a quem devemos nos ajoelhar, a quem devemos suplicar. Não vamos no bolso do terno de nenhum obreiro, nem na barra da saia da avó do círculo de oração. Cada crente tem que dar conta com Deus, orar ao Senhor, pedir perdão, graça. Receba graça nessa noite, receba perdão, alívio do sentimento da culpa. Culpabilidade, qualidade daquilo que traz o transtorno da culpa. O sentimento da culpa, a dor, o remorso é horrível, leva o homem a uma tristeza. E Paulo fala nas suas epístolas que o remorso é como a tristeza do mundo que mata o homem, mas a tristeza que Deus promove salvação, porque é arrependimento. Então se sinta arrependido nessa noite e clame por perdão, porque Ele pode perdoar. O que perdoa pecados está aqui. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele honra. O que perdoa pecados está lá nas cidades ribeirinhas do Amazonas. O que perdoa pecado está lá na divisa da Rússia. O que perdoa pecado está em todo o continente. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Do Senhor é a terra, é o rio Amazonas. Do Senhor é a terra, a igreja de chácara inglesa. Do Senhor é a terra, é a minha casa. A sua família, pastor Cido, é do Senhor. Esta é a igreja do Senhor, o perdoador. Aleluia. Aleluia. Esse perdão é prometido, esse perdão é disponibilizado, esse perdão é oferecido a todo aquele que se aproxima de Deus e confessa as suas faltas. Abra sua Bíblia no Salmo de número 103, expressão da poesia hebraica, belíssima poesia hebraica. No Salmo 103, e versículo de número 3, esta belíssima expressão do salmista diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Vamos ler o quarto: que redime a tua vida da perdição, oh glória, e te coroa de amor e compaixão. E o salmista, num dado momento, quando ele reconhece isso, ele vai dizer: bendize a minha alma o Senhor. É tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque é Ele que redime pecado, é Ele que perdoa as nossas iniquidades, é Ele que está aqui nessa noite nos purificando com seu sangue carmesim. Salmo 130, versículo de número 4. Vamos manusear esta palavra, vamos ler. Salmo 130, verso 4. Contigo, Senhor, há perdão, portanto, és temido. Que verdade expressa. Há alguns por aí que temem determinadas autoridades pelo exercício da autoridade, pelo aspecto ditatorial e pela imposição do poder. Quer um exemplo? O islamismo, né, pastor Cito? Se não confessa Allah por imposição da força, é degolado. Aqui ninguém foi forçado, aqui ninguém foi coagido, aqui ninguém foi obrigado. Todos que estão aqui um dia caíram de joelhos, porque o Espírito Santo entrou dentro de nós. Nos fez entender que éramos pecadores e que necessitávamos de um Salvador. Por isso um dia levantamos as mãos e com o coração cremos e com a boca confessamos que Cristo é Senhor e Salvador. Por isso estamos salvos, porque o Espírito Santo atuou em nós e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, porque um dia alguém nos pregou esta palavra. E de saudosa memória, pastor Cido, dia 23 de dezembro de 1989, pastor Valdir Nunes Bíssigo, na rua Félix Guilhem, 225, numa cantata de Natal, ele disse: você que não consegue levantar as mãos, era eu. Era o momento do apelo.
E eu fiquei admirado daquela pregação. Eu nunca havia entrado numa Assembleia de Deus. Estava cheio, repleto. E quem lembra da Félix Guilhem? Aquela portinha, umas 2, 3 degraus, uma portinha de vidro e olhava de frente à igreja. Eu fiquei ali naquele corredor, tudo cheio, todos queriam ouvir a palavra e eu estava ali. E ele disse, você que não consegue levantar a mão. E eu não conseguia, pastor Cido. Com 16 anos de idade. 1,76 m, a minha altura que eu tenho hoje, eu já tinha. Só que o meu peso, uns 40 quilos. E parecia que tinha 1 tonelada em cada braço. O apelo foi feito, entregue sua vida para Jesus, levante sua mão. E eu não conseguia, não é porque tinham pessoas do meu lado, como o metrô da Sé, é porque os grilhões do pecado me prendiam. E eu não conseguia. Até que o Espírito de Deus tomou o pastor Valdir e disse, você que não consegue levantar a mão, venha correndo. E foi o que eu fiz. E quando eu caí de joelho, minhas mãos levantaram, e eu levanto até hoje, para dizer que o Senhor é Deus, que Ele é Deus na minha vida. Que dia glorioso, 23 de dezembro de 1989, Jesus escreveu meu nome no livro da vida, e eu trabalho até hoje para que ele não seja apagado de lá, porque eu peço perdão. O dia que nós perdermos o sentimento de pedir perdão, estamos fadados à morte eterna. Mas nessa noite nós vamos clamar pelo perdão. Nós vamos pedir que o Senhor nos ajude nas nossas labutas. Célebre texto de 1 João. Vamos ler a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 9. Nas minhas anotações eu deixei esses textos para que lêssemos juntos nesta noite. Nós já estamos caminhando para o término do culto, mas eu desejo que você leia comigo a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você tem boa memória, os 23 versículos que nós lemos de Daniel capítulo 9, ao menos 4 ele confessa que pecou com seus pais, com o povo, e pede perdão para Deus. E ele diz, em nós, Senhor, a confusão de rosto está em nós, mas em Ti, no versículo 9, está a misericórdia e o perdão. E o Salmo 130, que nós lemos versículo 4, ele é temido, Tu és Senhor, e em Ti está o perdão. E nós não nos submetemos, nem nos subordinamos a Deus por medo, por pavor. Nós nos subordinamos a Deus porque Ele é Deus Todo-Poderoso e pode perdoar pecados. E em nosso coração está cheio de temor em obediência ao Senhor, em reverência diante da sua santidade. Porque quando todas as narrativas bíblicas dos servos de Deus que ouviram a voz de Deus e viram Ele, caíram de joelhos, e o próprio profeta Isaías disse, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Quantos querem ver o Senhor? Eu quero ver o Senhor. E precisamos ser perdoados para vê-lo. Então esse texto nos fala que se nós confessarmos, Ele perdoa. Ainda outro texto bíblico que diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E o que disse o texto de Daniel? Que nele está a misericórdia e o perdão, no Senhor. Esta percepção, esse sentimento de tristeza, a culpabilidade, a necessidade de pedir perdão a Deus, é reflexo do Espírito Santo. Porque Ele ainda está habitando em nossas vidas. Porque quando o homem deixar de pedir perdão e não sentir que os seus erros feriram a Deus, ele já está com a mente cauterizada, o coração cauterizado, já está morto. É um sepulcro caiado. Está distante de Deus. Mas enquanto nós errarmos e sentimos aquele reflexo, aquele ímpeto, e o Espírito Santo falar alto ao nosso coração, peça perdão, dobre o seu joelho, não importa onde você esteja, não dá para dobrar o joelho, feche os teus olhos, clame ao Senhor, fala, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu pequei, porque o Espírito de Deus falou ao seu coração, e o texto bíblico diz, e se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Mas se o homem de dura serviço, ele tem o seu coração cauterizado, ele não pede perdão a Deus. Mesmo diante do reflexo do seu erro, mesmo diante da clara condenação dos seus atos. Exemplos bíblicos, Atos 7,51. Homem de dura serviço, incircunciso de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo? Assim vós sois como vossos pais. Atos, capítulo 7, versículo 21. Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz,
de repente será destruído sem que haja remédio. Mas nós que reconhecemos nossa culpa e os nossos erros, nós que percebemos o agir de Deus neste processo, precisamos de uma importante reflexão neste momento. Vejam, por favor, eu trouxe isso de um documento acadêmico de uma tese de doutorado em psicologia, quando o doutor em psicologia disse o seguinte nos parágrafos de sua tese de doutorado. Segundo Skinner, ele descreve as respostas corporais no medo como um bom exemplo. O medo não é somente uma resposta das glândulas dos músculos lisos, mas também uma possibilidade reduzida de um movimento em direção ao objeto temido e de uma alta probabilidade de afastamento dele. Enquanto o estado corporal resultante do condicionamento respondente é usualmente chamado de sentimento, o estado resultante do condicionamento operante observado através da introspecção é chamado de estado de mente. Uma tese de psicologia, doutorado, para falar que o corpo responde com os reflexos dos sentimentos. Logo, o aspecto sensorial que Deus dotou o homem. Por isso temos o olfato, a visão, o paladar, a audição. Por isso Deus nos dotou da nossa percepção do mundo externo. Sentimos e aprendemos com os estímulos externos. É a lei de Skinner. A caixa de Skinner põe um ratinho dentro da caixinha e um queijo. E toda vez que ele se aproxima do queijo, ele toma um choque. Se aproxima do queijo, toma um choque. Se aproxima do queijo, toma um choque. Você pode pôr o melhor queijo do mundo para aquele ratinho, ele não vai se aproximar, porque ele sabe que ele vai tomar choque. Uma criança que é educada no colo da mãe, pequena ainda, os pais, no aspecto da compreensão e do saber, dizem aos seus filhos, naquela tomada de 220 volts que está na parede, que o filho não põe o dedo, nem o clips, nem a ponta de nada metálico, porque ele sofrerá um choque elétrico. Mas enquanto a fala dos pais diz não, ele não tem a percepção sensorial, até que o belo dia ele escolhe o dedo mais menor, mais fininho, e por felicidade ele vai descalço, põe o dedo na tomada. Se for 110, ele não põe no neutro, ele escolhe a fase viva e dá um glória. Quem for filho de crente, ele dá glória. Nunca mais ele vai pôr o dedo na tomada. A psicologia diz que o medo da ascensão, o aspecto sensorial e corpóreo, pelo medo, afasta o homem do objeto que lhe promove medo. Nessa noite eu clamo ao Espírito Santo, que continue proporcionando em mim e em você, não o afastamento daquilo que promove medo, mas o dobrar os joelhos quando pecarmos diante de Deus, porque o Espírito Santo é Ele quem faz o homem dobrar os joelhos diante de Deus e reconhecer a sua santidade e afastar-se do pecado, e não por medo, porque ele merece não uma obediência circunstancial imposicionada por medo. Não, não, não. Nós servimos ao Senhor porque nós o amamos. E a Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Quantos amam o Senhor? Temem ao Senhor aqui nesta noite. Estão prontos para pedir perdão, porque todos precisamos desse perdão. Estamos sinalizando. Reconhecer o nosso pecado, uma ação do Espírito Santo em nós, na nossa mente, nos faz lembrar da santidade de Deus. Aquilo que passa a ser conhecido exige de nós um aspecto moral e ético comportamental. Por isso nos afastamos do pecado, para não ferir a santidade de Deus. Essa resposta está à altura daquilo que conhecemos como verdade e como referencial. Quando éramos no mundo, não tínhamos referência em Deus. Para nós nada era pecado, mas Paulo diz que foi tirada a venda dos nossos olhos e nos foi dada a luz do Evangelho, e hoje nós vemos tudo para a glória de Deus. Logo temos um referencial, e o meu e o seu comportamento é de temor a Deus. E o texto bíblico nos diz, e o dever de todo homem é, tema a Deus. Este é o dever de todo homem. Está lá em Eclesiastes. Nesse caso, Deus, em sua santidade, quando eu me sinto triste porque cometi um erro, meu homem interior reflete esse novo contexto e se depara com o sofrimento da culpa, pois conhece a verdade de Deus e sua santidade, e o Espírito Santo nos lembra. O fato de cometer um erro, seja ele intencional ou não, nos leva ao sentimento de culpa, que não pode ser nutrido pelo remorso, mas deve ser levado ao exercício da confissão e o abandono do pecado com sincero arrependimento. Nos voltemos para Deus, porque em Deus há perdão.